Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas. Assim, você se torna o semeador da palavra de Deus. O nosso tema é Deus já viu a armadilha e vai te livrar. Sim, você tem um Deus que é onisciente. Ele vê todas as coisas. O inimigo pode ocultar de você os seus planos, os seus projetos, mas de Deus ele não pode ocultar nada. A nação de Israel sempre teve como inimigo a Síria e eles eram muito bons de guerra, eles eram estrategistas fantásticos. E sempre que o rei da Síria fazia alguma estratégia que parecia imbatível, de repente aquela estratégia era desmontada porque Deus revelava para Eliseu. Ele achava que ele tinha um traidor. E ele perguntou, quem é que está revelando os meus planos para Israel? E falaram para ele, não tem ninguém, aqui ninguém está te traindo. Acontece que o Deus de Israel revela todas as coisas para Eliseu, o seu profeta. É assim, Deus revela. Você sabe aquele incômodo que você tem no teu coração? Que você, de repente, de madrugada, sente vontade de orar? Ou durante o dia, é o Espírito Santo de Deus te revelando algo que você precisa orar naquele momento. Obedeça o Espírito Santo de Deus, obedeça esse impulso e ore, porque com certeza é o momento certo para você orar, para que um plano seja desativado, porque Deus te deu poder e autoridade para você orar aqui na terra. Você tem uma procuração divina. Porque o que é procuração? Se eu não estou presente e eu tenho procuração de alguém, eu vou fazer algo em nome dessa pessoa. É por isso que nós usamos o nome de Jesus. Deus deu a terra, a Deus pertence o céu, a terra, debaixo da terra. Deus é dono de todas as coisas. Mas a Deus aprouve dar a nós a terra. Ele deu poder e autoridade, mas poder e autoridade no seu nome. Ele deixou uma procuração legalizada lá no céu. E hoje você pode, em nome de Jesus, orar e desbaratar todos os planos, todas as armadilhas contra a sua vida. Este é o poder do nome de Jesus, que eu vejo que tem sido substituído nos púlpitos por mensagens para te animar ou para dizer o quanto você é bom. Mas deveríamos ter mais pregações cristocêntricas que digam o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é poderoso e o quanto o nome e o sangue de Jesus têm poder. Bom, mas quando eu falo em que os planos são desbaratados, eu preciso ir para uma situação. E essa situação é Davi no deserto fugindo de Saul. Havia momentos que parecia que Davi estava em desvantagem, porque afinal de contas, Davi, ele tinha, a princípio, ele estava sozinho, depois ele ficou com 400 homens na caverna de Adulão e depois mais homens se juntaram a ele. Mas mesmo assim, ele era minoria comparado com um exército treinado, armado de Saul, que eram 3.000 homens. Às vezes, nós nos sentimos em desvantagem porque nós lutamos contra um inimigo que por ele não ter limite de espaço, e ele parece que a gente, sim, nós não podemos estar em todos os lugares. Nosso inimigo também não, ele não é onisciente, mas você não enxerga, porque ele é invisível. E essa é a nossa desvantagem, porque nós não enxergamos as suas estratégias, as suas armadilhas, mas Deus enxerga e Deus conta para você. E quanto mais você tiver tempo com Deus, mais você vai reconhecer a voz de Deus. Quanto mais você estiver no seu devocional, mais os seus ouvidos vão estar treinados para ouvir Deus e sentir a inquietação do Espírito Santo para orar. Então, como eles ficaram o tempo todo no deserto, eles confiaram em alguns momentos em pessoas, como foi o caso aqui de Davi. Ele confiou, como está escrito em 1 Samuel capítulo 23, está escrito no versículo 14, Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Deus não entregou.
mas as pessoas o entregaram. Os moradores de Zif contaram para Saul, disseram: olha, Davi está aqui. Não importa o tipo de armadilha e de cilada que está montada contra você. Importa que tem um Deus que cuida de você. Quando Saul chegou para destruir Davi com muitos homens, parecia, como eu disse para você, uma vitória cantada, uma vitória de Saul cantada. Mas Davi não. Davi, ele sabia que Deus desbaratava e Deus é que cria armadilhas para o nosso inimigo. Então, e quando eu falo de inimigo, aqui a despeito de eu estar falando de Saul, eu não estou falando, Jesus deixou bem claro para você, tá? Você não luta contra pessoas de carne e osso. Seus inimigos reais são poderes, principados e potestades. E isso aqui é tudo exemplo de como funciona o reino espiritual. Quando Saul foi cercar Davi, lá no deserto tinha uma rocha. E ele e os seus homens ficaram andando ao redor dessa rocha, tipo brincando de pega-pega, parecia, né? Mas Saul não conseguia pegar, parecia uma coisa lógica, gente, é só cercar. Um pouco vai de um lado, outro pouco vai do outro lado. Mas a lógica não serve. Quando você tem Deus cuidando de você, não importa a lógica. Deus desbarata todos os planos, todas as redes, todas as armadilhas, todas as ciladas contra a sua vida. Às vezes tem uma armadilha para você naquele dia sofrer um assalto e Deus, ele permite que você esqueça a chave do seu carro ou esqueça o seu documento em casa e você tem que voltar. Foi esse espaço de tempo que foi o livramento de uma armadilha que você nem viu. Mas o que importa é que Deus está com a sua vida no controle. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus mesmo mandou uma armadilha para Saul. Saul recebeu um recado de que ele tinha que correr porque tinha um ataque contra ele. E ele saiu correndo, deixou Davi, e Davi soube e entendeu que aquela rocha que estava separando ele de Saul não era simplesmente uma pedra, era Jesus. Por isso ele chamou aquela rocha de pedra do escape. Essa era a pedra do escape. E eu quero ler no versículo 28, quando ele disse: por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Então, este nome, que é Selá Ramalecote, significa pedra de escape. Jesus é a tua pedra de escape. Ele vê todas as coisas, ele te livra de todo e qualquer tipo de perigo. Por isso que nós podemos dizer o que está escrito no Salmo 46, no versículo 1. Essa vai ser a nossa oração, mas eu quero ler. Está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Sabe por que você não teme? Porque o Senhor, hoje e todos os dias, se você orar e crer, Ele queima, destrói, desbarata todas as armadilhas, as que você sabe e as que você não sabe. Livramentos e mais livramentos você vai viver na sua vida. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos diariamente desses livramentos. Confie a sua vida ao Senhor. Confia todos os seus cuidados, preocupações e ansiedades ao Senhor. Coloque agora, neste momento, diante do altar do Senhor, o seu pedido de oração. Escreve aqui no comentário. Por que você escreve? Primeiro, porque você vai ter registrado para você mesmo: eu pedi e eu recebi. Segundo, porque um pode orar pelo outro. E aqui nós somos como uma família e nós oramos uns pelos outros, bem como os intercessores da nossa igreja. E deixe registrado aqui o seu pedido. Senhor, Deus maravilhoso, Deus que nos liberta, Deus que nos livra de todo e qualquer
tipo de armadilha. O Senhor livra os nossos pés do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que Deus maravilhoso nós temos. Confiamos em Ti. Senhor, manda agora fogo do céu sobre todas essas armadilhas. Senhor, nós não vamos tropeçar. Senhor, o Senhor Jesus, Tu és a nossa pedra de escape. O Senhor está entre nós e o nosso inimigo. E é por isso que, com confiança, nós oramos e Te agradecemos por saber que o Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso não só libertador, é o livramento diário da nossa vida. O Senhor nos livra de todo o mal, como está escrito, e nós confiamos em Ti. Senhor, olha quantos pedidos, toca agora em cada uma dessas vidas, cura o enfermo, liberta o cativo, fortalece aquele que está fraco, abre porta para aqueles que precisam de porta de emprego, porta da justiça, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Receba o livramento de Deus neste dia e todos os dias, em nome de Jesus. Deixe o seu like e compartilhe essa oração.